Olá, sejam bem-vindas. Olá, Fer, olá, Bruna, olá, outras 12 pessoas que entraram junto. Oi, Pri, oi, Camila, oi, Rafaela, oi, outras 10 pessoas também entraram junto. Oi, Sil, oi, Melissa, oi, Lu Tedesco, Cami, Vivi, Thaís. Tudo bom, gente? Oi, Bia. Olá, boa noite. Oi, Má, oi, Maitê. Oi, Dias. Jéssica. Oi, Jéssica. Dias também é Dias. Outro sobrenome meu, além de Smith, também é Dias. Eu sou Marina Smith Dias. Então, temos o mesmo sobrenome. Oi. Oi, Vanusa. Oi, Jaque. Oi, Ai, gente, tô cega. Filadelfo? Filadelfo, acho que eu falei certo. Espero que sim. Já estou bebendo, então não reparem. O que mais? Oi, Isabela. Oi, Cláudia. Oi, querido esmalte. Oi, Má. Oi, Aline. Oi, Nath. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Tá tudo bem? O áudio, o vídeo, aquela coisa toda? Tudo ok? Só pra eu ter uma ideia, porque eu botei o celular apoiado aqui. Eu não sei se o microfone tá ok ou não, então me avisem se vocês estão me escutando direitinho. Olá! Oi, Sabrina. Oi, Samantha. Oi, Marina. Ó, tem uma charaminha aqui hoje. Oi, Lemos Daniele. Oi, minha Dinda tá aqui. Oi, Dinda T. Beijos. Não foi no almoço de sábado ontem. Tava a mãe, tava a tia Cissa, faltou tu e a tia Bel. Oi, Carolina. Oi, Alexandre. Oh, gente, o Alexandre, que era meu colega de colégio, tá aqui também. Oi, Batista, tudo bom? Nossa, muitas pessoas conhecidas hoje na live. Estou agora com um pouco de vergonha. Oi, Mariana. Olá, Michele. Qual é o vinho da live? Boa pergunta. O vinho da live de hoje é este rosé chamado Listel. Eu acho que ele é francês. Ele é francês, sim. Ele é... Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Que eu comprei porque a garrafa era bonitinha. Foi por isso, não é por qualquer indicação nem nada. Fresco. Que mais? Elegante. Piriri, piriri. De que região que ele é? Produto de França, blá 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 blá, não diz a região. Mas ó, bem bom, bem suave. Eu gosto de vinho mais suave, aqueles tipo suquinho que a pessoa pode tomar horrores, não tem problema. Então é isso, é o de hoje, é o Listel. E o resto eu não vou saber dizer porque é francês e, né, não vou pagar esse mico aqui. Ai, amiga, tomando água com gengibre, pelo amor de Deus, não. Pega pelo menos uma coca, alguma coisa, pra ficar uma coisa mais animada. Boa noite, oi, Polly. Ó, tem gente me acompanhando no vinho. Ó, um tinto suave. Depois da dica do nome do tinto suave, porque eu agora também tô tomando uns tintos e eu prefiro os mais suaves também. Aqueles, assim, muito encorpados. Não que eu não goste, mas é que eu gosto de beber vinho, assim, bastante, pra matar um pouco a sede, sabe? Tinto não é bem essa vibe. Olha! Até minha cunhada tá aqui. Oi, Jô. Manda um beijo pra Catarina. A Catarina tá me vendo? Oi, amada, tudo bom? Como é que tu tá, nenê? Gente, muitas pessoas conhecidas, parte da minha família, ex-colegas de colégio, sem contar todas vocês que me seguem. Ó, que mais? Ó, tem mais gente no vinho branco. Ó, uma no kombucha. Kombucha é esse que fala? Kombucha ou kombuca? Ó. Oi, Pati. Oi, Zilandra, tudo bom? Ó, a Zilandra tá no café. Bom, o importante é que todos estejam com seus lanchinhos. Eu tô com um lanchinho aqui. Ah, eu trouxe uma coisa muito especial pra live hoje. Hoje eu trouxe... Na realidade, eu estou guardando este último cookie do Subway. Guardei pra hoje, então também tem cookie hoje, de lanchinhos pra nossa live. Pra não passar fome, né? Porque a pessoa fica aqui conversando horas, vou ficar com fome. Mas então, pessoal, todo mundo ansioso pra ver o último episódio hoje da série? Ah, só pra lembrar quem tá chegando na live aqui não sabe o motivo da live, eu até montei minha plaquinha, ó, aqui, ó. Clube do Livro, e o tema de hoje é esse livro aqui, é o Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, que virou série na HBO, a série também com o mesmo nome, Objetos Cortantes, e assim, pesadinho esse livro, hein? Ele não é muito grosso nem nada, mas eu demorei até pra terminar de ler, porque é uma história bem triste, e tem umas coisas meio pesadas aqui, então eu lia de pouquinho em pouquinho, porque não é aquela leitura super ultra fácil, apesar de ser um livro muito, muito bem escrito. E eu queria saber se vocês gostaram dessa indicação por esse mês? Acharam bom? Estão assistindo a série? O que acham da série? Porque eu comecei a assistir, eu vi só os primeiros episódios, não vi, por exemplo, eu não tô, assim, em dia, hoje tem o último capítulo que vai ao ar, acho que às 10. Mas os primeiros que eu assisti eu achei bons e eu achei bem fiéis, assim, ao livro. Então eu até queria saber a opinião de quem também tá acompanhando a série.
se tá legal, se tá assim, até os últimos episódios, se tá bem fiel mesmo à história do livro. Hã? Ó, gente que gostou do livro, que bom. Pois é, tá ao contrário aqui. Acho que é por causa da câmera, porque tem que usar a câmera frontal, aí fica ao contrário. Mas tá escrito aqui, Clube do Livro, #spoiler, porque vai ter spoiler do final. Conversaremos sobre o final de Objetos Cortantes também. Ó, vamos ver aqui alguns comentários. Já tinha lido, achei muito pesado e estou amando a série, muito fiel. Ó, igual ao Garoto Exemplar, é bem pesadinho também. Pesado, um suspense em tanto quanto ao final. Então, alguém chegou a adivinhar o final antes de chegar no final? Porque eu saí pra jantar com as minhas amigas, mas quantas semanas atrás? Umas 2, 3 semanas atrás, a gente tava falando do livro. Elas já tinham lido, elas já tinham terminado de ler, eu ainda não tinha terminado. E aí eu tava falando como eu achava a família da Camille horrorosa, e a mãe dela e a irmã dela, meu Deus, piores pessoas do universo. E aí eu soltei, assim, qual era a minha teoria, e elas ficaram... Vai, pelo amor de Deus, não me digam que eu acertei, por favor, sem spoilers. Então, eu queria saber, mais alguém aqui também adivinhou o final? Ó, achou o livro meio arrastado. Adriele achou o livro arrastado. Ó, a Cami não sabia que tinha série. Não gostou do livro, mas também não foi um fracasso total. Ai, eu gostei. É que assim, é que eu gosto de história que tem reviravolta e eu gosto de história que tu fica criando teorias ou, sabe, histórias que tem mais de um suspeito e aí tu fica pensando assim, matutando. Eu gosto de história assim. Gosto também de romances e tal, mas eu prefiro esse tipo de livro que me causa algum desconforto, que também, sei lá, como é que eu posso explicar? Que eu posso ficar pensando sobre o assunto e tentando criar eu mesma a minha própria história na cabeça, com as teorias. O que mais? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu perdi um monte de coisa que vocês comentaram, tô muito atrás. Na hora que eu vi a Ama, eu sabia que ela tinha um dedo no rolê. Ah, pois é. Gente, a irmã da Camille. Bom, deixa eu contar então um pouquinho da história, fazer um resuminho aqui, até porque eu fiz anotações. Então, nós temos Camille. A Camille acabou de sair, agora eu não lembro se era de uma clínica ou de um hospital, porque a Camille, ela tem esse probleminha, assim, que ela se corta muito certas palavras, e ela tem o corpo todo cheio de palavras escritas que ela escreve com, sei lá, faca, canivete, tesouro, o que seja, ela usa. Por isso que o nome, ó, Objetos Cortantes. E então ela acabou de sair dessa internação e o chefe dela, ela trabalha num jornal, um jornalzinho assim que não é nem muito conhecido em Chicago. E tá rolando um negócio na cidade natal dela, uma menina morreu, foi assassinada, e outra sumiu. E aí o chefe dela do jornal disse, Camille, né, já que tu é de lá, quem sabe tu não vai pra lá, faz essa história, a gente tá precisando de alguma coisa diferente e tal, e essa história ainda não tá, assim, não estourou ainda, então é uma chance da gente ter uma audiência bacana e tal. E aí ela vai, apesar de não querer muito, porque ela não voltava pra cidadezinha fazer, sei lá, uns 10 anos, e aí a gente já vê que ela tem algum problema ali com a família dela. Então ela volta para a cidade para fazer essa reportagem investigativa e ela acaba, né, reencontrando com a mãe dela, com o padrasto e com a irmã que ela mal conhece. Ela tem uma meia-irmã, a Ama, que adolescente horrorosa. Gente, que pessoa insuportável. A mãe dela também, uma pessoa completamente sádica. Família louca, completamente louca, disfuncional. O padrasto também, tipo, vê aquelas coisas e acha que aquilo é normal. Enfim, a mãe dela, olha, presente, Oscar, troféu de pior mãe do ano, quiçá da década, quiçá do século. E ela começa a investigar, começa a conversar, porque é aquela cidadezinha pequena que todo mundo sabe da vida de todo mundo. E nisso ela conhece um policial que tá lá na cidade também, especialmente para investigar esse caso. Rola um romance com esse policial. E eu até tava torcendo para que desse certo. E aí depois ela também acaba conhecendo um dos principais suspeitos, que é irmão de uma das meninas. E assim a história vai indo e a gente tá ali, né, tentando descobrir quem é a pessoa que fez isso com as duas menininhas, porque as menininhas, elas são encontradas sem os dentes. E que mais que tinha também na cena do crime? Tinha mais alguma... sim, elas também estavam, tipo assim, cuidadinhas, bonitinhas. A pessoa matou, mas assim, não teve nenhum abuso, nem nada demais. Nada demais, né? Matou. Mas enfim, não teve nada assim, tipo, de violência muito grande, especialmente sexual. E as crianças são cuidadas, escovadas, cabelo escovadinho, aquela coisa. E aí a gente começa a tentar pensar quem poderia ter feito isso. Eu na hora, pensei que era a mãe dela. Pensei mesmo que a mãe dela é louca, até porque a mãe dela tinha ligação com essas duas meninas. E aí depois comecei a pensar também na irmã dela, porque a irmã dela é completamente fora da casinha. Tipo, a casinha tá aqui, a irmã dela tá
quilômetros de distância. Aquela coisa que a irmã dela gostava de ver os porcos sendo assassinados, por exemplo, eu fiquei tipo... E é isso. Então, esse é o meu resuminho da história. Eu espero que eu tenha feito bem. Olha, tem gente que tá em Lima, no Peru. Ah, uma coisa, tá, então vamos já pra parte dos spoilers, porque uma coisa que eu não esperava mesmo, era o negócio dos dentes e do chão da casa de bonecas. Isso eu não esperava mesmo. Pra mim, tipo, os dentes estavam... Sabe quando tu esquece desse detalhe? E aí, tipo, tudo fica resolvido. Primeiro, a Dora, que é a mãe da Camille, ela é presa. E aí depois, quando a Camille começa a cuidar da irmã dela e tal, e as outras coisas acontecem, que ela se dá conta, não é mesmo? Que foi a irmã dela que fez tudo. E não a Dora. E que o chão da casa de bonecas, pra imitar o chão do quarto da mãe dela, que é feito de marfim, tem os dentes das crianças. Muito, muito tenso. Pois é, então, os dentes, porque a gente acaba até me esquecendo, né, que os dentes tinham sido arrancados, e no final das contas é uma parte bem importante. E eu tava até com vontade de, sei lá, de reler de novo e ver se já não tinha umas dicas disso, porque a casa de boneca aquela é um pedaço bem central da história, e a irmã dela é completamente obcecada por aquela casa de bonecas, e se não for tudo exatamente igual porque a casa de bonecas é uma miniatura da casa onde mora a meia-irmã dela, mora a mãe e o padrasto e tal, e a irmã é completamente obcecada, tudo tem que ser exatamente, milimetricamente igual. Então, até que eu tinha vontade de reler pra ver se já tem algumas pistas, assim, ao longo da história mais óbvias dessa questão dos dentes, mas é isso. Ó, o que mais? Deixa eu ver de comentários aqui. Da Bru. É mesmo, no final foi muito corrido pós Adora e Ama. Pois é, o final, assim, porque esse livro ele tem algumas partes que eu achei um tanto arrastadinhas, mas o final ele se dá muito rápido. Tipo assim, quantas páginas o final? É ridículo de rápido. Mas assim, sei lá, as últimas 30 páginas e tudo se resolve. E outra coisa... Hã? Ó, mais gente também ficou com o queixo caído por causa dos dentes. A dos porcos era uma pista, realmente. E, pois é, então, ó, mais gente também achou, porque assim, tá, vem aquela coisa arrastada, investigação, ela revendo as pessoas todas da cidade. A outra coisa, vocês também não ficaram passadíssimos com o negócio dela, com a principal vítima? Como é que era o nome do guri? Que era o irmão de uma das vítimas. Como é que era o nome dele? Eu esqueci agora, mas eu fiquei passada com aquela parte. Tipo assim... Primeiro eu pensei, será que isso não é abuso de menor? Mas ele não era menor de idade, eu acho. E segundo, que assim, tudo bem, no contexto da coisa toda, eram duas pessoas sofrendo e tal, e naquele momento eu acho que ela se sentiu acolhida, entendida, e sei lá, porque ela tinha todas aquelas, ela ainda tem, né, todas aquelas cicatrizes no corpo dela, e ele aceitou ela, sei lá, de boa, e disse, tudo bem, que ela resolveu se entregar, mas aquilo lá também pra mim foi um pouco estranho, aquela parte do livro. John, muito obrigada. O nome do guri era John. Ó, ele tinha 18, então não era abuso de menores, porque ele já era maior de idade. Mas foi ali, foi quase. Foi bem quase, porque a Camille já tá com o quê? 30 e alguma coisa? Acho que ela tem a minha idade. John Gato. Pois então, pessoas. Na série, eu não lembro de quem é que faz o papel dele na série. Ele é gatinho na série também, porque no livro dizem que ele é um cara lindo, né? E tem a namorada dele também, a namorada que é completamente despirocada e, assim, super querendo aparecer, querendo dar entrevista, aparecer no jornal, aquela coisa toda. Nenhuma pessoa daquela cidade bate bem da cabeça. E nenhuma pessoa daquela cidade... Tipo, eu não gostei de ninguém. Absolutamente de ninguém. Não simpatizei nem com a amiga da mãe dela, que é meio bebum. E normalmente eu tenho um carinho muito grande por pessoas que curtem uma birita. Mas ninguém, que pessoas desagradáveis. As outras mulheres também da cidade, aquelas amigas da mãe dela também, e as ex-amigas dela da época do colégio, que depois se reúnem e tal. Gente, que pessoalzinho insuportável. Enfim, muitos personagens que não são fáceis de gostar. A pessoa que eu mais gostei, acho que foi a Camille mesmo, apesar da Camille também ter ali seus problemas e não ser perfeita. Mas o resto, o pessoalzinho da cidade, meu Deus do céu. Ó, todo mundo estranho, pessoal. Ó, é todo mundo perturbado. A única pessoa que bate bem é o chefe dela e a mulher dele. Ai, sim. Mas sabe que o chefe dela, eu também fiquei pensando, tipo, o cara sabe que ela acabou sabe, ela tava internada, ela acabou de sair da internação, e ele disse, não, volta pra tua cidade natal. Vai lá rever teus traumas todos. Aquilo eu achei meio nada a ver. Se fosse ele, não teria feito um negócio dele. Mas se bem que eu acho que ele também não sabia de metade da história do que ela passou quando ela era mais nova e tal.
O negócio da irmã mais nova dela também, que a mãe matou, né? A mãe basicamente matou. A guria era saudável, a mãe dela fazia ela ficar doente de propósito. Como é que é o nome da síndrome? Munchausen by proxy, uma coisa assim. Então, aliás, gente, se vocês gostaram dessa história, vocês sabem que tem uma história real com uma coisa meio parecida com esse enredo todo, que é de uma menina que chama Gypsy. Vocês procurem depois, joga ali no Google, Munchausen by proxy, Gypsy. A história é assim, é de ficar com os cabelos em pé, e aconteceu mesmo. Uma guria que a mãe, agora não vou lembrar o nome, mas ela era conhecida por um apelido, alguma coisa assim. E essa mãe gostava, tipo assim, Munchausen by proxy é a pessoa gosta de receber aquela atenção, ela se sente bem cuidando de alguém que é doente. E então, se a pessoa não tá doente, ela vai lá e faz a pessoa ficar doente. Então, a mãe da Gypsy, ela fez horrores com a coitada Gypsy. A Gypsy andava de cadeira de rodas há 500 anos e ela podia caminhar. Ela não tinha problema nenhum nas pernas. Ela foi naqueles Make-A-Wish Foundation, sabe? Que tem quando a criança é muito doente tem um pedido e esse pedido ele é respondido e tal, por pessoas famosas. Tem uma fundação, é a Make-A-Wish. Enfim, então ela passou por vários procedimentos, vários médicos, vários hospitais. Ela já tava sem não sei quantos dentes na boca, porque ela era alimentada por tubo. E ela era completamente saudável. Era a mãe dela que fazia tudo isso com ela, sabe? E a mãe dela controlava a vida dela inteira. Até que aí ela começou a usar o computador. E aí conheceu um cara pela internet, se apaixonou pelo cara pela internet. Claro, tudo isso escondido da mãe dela. Até a casa onde elas moravam, acho que a mãe dela conseguiu exatamente por doações, por ela ser essa pessoa tão doente, enfim. O pai dela também, tipo, mandava todo mês pensão e tal, e acreditava que ela era doente. A guria completamente saudável, a mãe dela fazia aquilo tudo. Tá que um belo dia, o namorado, esse que ela arranja pela internet, vai lá e mata a mãe dela pra que ela possa ser livre e eles possam viver um grande amor ou coisa assim. Claro que o namorado também não era bem certo das ideias, mas procure, é uma história muito doida, vale a pena. E, sério, tem até um documentário que saiu faz um tempinho e eu tô louca pra assistir. E agora essa guria, obviamente, ela tá na cadeia, mas ela parece estar bem na cadeia, tá com uma carinha mais saudável, tá mais, né, tá com uma carinha mais cheinha, tá se alimentando bem, não tá mais se alimentando por tubos, tá comendo direito. Mas é assim, bizarro. Mamãe Morta e Querida, é esse mesmo, eu acho que esse é o nome do documentário. Como é que é? Mommy, Dad and Dearest, acho que em inglês também fica mais fácil de procurar, quem quiser. Mamãe Morta e Querida, assistam, é assim, chocante. E aconteceu mesmo, aconteceu, vida real, não faz muito tempo, faz o quê? 2, 3 anos que esse caso aconteceu. Pois é, Felipe, esse comentário tá bem na cadeia, mas olha só, uma pessoa que passa, sei lá, os últimos 10 anos da vida dela numa cadeira de rodas, sendo alimentada por tubo, a tua mãe te leva tudo quanto é hospital, tu tem que passar por um monte de procedimento, acho que ela até usava sonda ou alguma coisa assim, sem precisar. E a pessoa completamente bem, ok, tem que viver a vida inteira assim. Acho que na cadeia é até melhor, porque pelo menos ela não tá passando por essas coisas. Ela pode comer com a boca dela mesmo, pode fazer andar, ela pode andar, não tem mais que ficar andando de cadeira de rodas forçada. Isso, Mommy, Dad and Dearest. Procurem depois, vale muito a pena. Ó, mais gente perguntando do vinho, pra quem chegou uns minutinhos atrasado. Este é o vinho aqui, é um rosé francês chamado Listel. Esse aqui eu comprei no Evino. Tava com preço bom, tava acho que em torno de 39, 40 reais. Muito gostosinho, bem suavezinho. Aqueles assim, fácil de beber, desce redondo. E eu gosto muito da cor dele também, eu acho linda essa cor, ó. Porque ele não é aquele rosé mais vermelhinho, ele é um rosé meio pêssegozinho, lindo. Aqui. Ah, ó, esse é um comentário muito bom da Vanessa, ó, que ela ficou chocada com a Camille. A Camille, agora a gente voltou pra história do livro mesmo. Como ela regrediu, como ela quis ser aceita pelas adolescentes e tal, pelas amigas da minha irmã dela. É meio bizarro, assim. Eu acho que todo mundo já passou, talvez, por uma situação dessa, sabe? Que a gente, sei lá, volta a andar com umas pessoas que a gente não via 500 anos atrás e aí inseguranças e outros problemas que a gente tinha naquela época. Tudo volta e a gente começa a agir feito adolescente de novo. Dá pra entender até um pouquinho dessa questão. Mas realmente ela fez coisa, tipo assim, ela se drogou com a irmã mais nova dela. E quantos anos tinha a Ama? A Ama acho que tava com 13 anos no livro, porque era muito novinha. E eu lembro que eu fiquei assim, meio passadíssima com algumas coisas. Porque, né, com 13 anos eu ainda brincava de Barbie. Brincava de pega-pega na rua, esconder, essas coisas assim. Não tava ainda aí nas festas tomando êxtase e chapando, né? Enfim.
Ó, viu? 13 anos, gente. Com 13 anos eu era uma paspalha, eu não sabia nem que existia droga no mundo, sei lá. Ó, a Sarah tá me assistindo e tá vendo o último episódio da Louva a Deus. Ai, menina, dá um pause, porque vale a pena assistir com calma a Louva a Deus, ainda mais se é o último episódio. Ó, na série a Ama tem cara de 20 anos. Ah, sim, na série ela tá uma mulher mais feita, mas no livro ela é tão pequenininha. Pois é, muito bizarro ela ter sido, assim, convencida de fazer as coisas que ela fez com a irmã dela. E muito bizarro a irmã de 13 anos fazer as coisas que ela fazia. Ó, o que mais temos de perguntas aqui? Pois é, ó, nem tinha beijado com 13 anos também, boca virgem. Gente, e as pessoas já estavam fazendo de tudo. E o Alan é o padrasto, né? O Alan bem doido também. Tipo, ele é estranho porque ele parecia até ser gente boa no início, mas aí depois você vai vendo que ele é aquela pessoa apática que não faz nada, completamente governado pela esposa. Bizarro. O que mais? Mais rodada que catraca de metrô. Ó, na série tem coisas que não tem no livro, que torna... O que que tem... Tá, quem tá acompanhando a série já tá mais avançado na série, porque eu não vi tudo ainda. O que que tem de diferente da série pro livro, que não tem no livro, por exemplo? Porque eu notei que na série rola uma... Quando as pessoas descobrem que ela se corta, que a Camille se corta, é meio que uma revelação. Todo mundo fica tipo... Revelam ainda no início, mas é que aqui no livro não é muito surpresa quando isso acontece. E na série eu vi que eles deram um tratamento um pouco diferente. Então, tipo, quem não leu o livro e só tá vendo a série fica, tipo, passado. Ah, então teve uma bicicleta encontrada e o sangue no quarto do John. Que mais aqui? Ó, quem tá procurando, quem quer ver a série tem na HBO. É da HBO e hoje às 10 sai o último episódio, mas também tem como assistir os episódios passados, se eu não me engano, no NetNow. Ah, bom comentário esse aqui do Bowie, que os homens da série não têm uma personalidade lá muito forte. Realmente, os homens dessa série são todos meio bundões. As mulheres são as protagonistas e, assim, infelizmente, muitas delas são horrorosas. Ó, alguém comentou aqui, o Alan é o perfil ideal pra Dora. Bem passivo, se fosse mais impositivo já tinha... Ah, isso é muito verdade, porque a Dora, completamente alucinada. A Lucy Crazy, aquela mulher. E aquela coisa dela ficar arrancando cílio, meu Deus, que aflição. Eu tava lendo o livro e me dando uma aflição, porque eu cuido tão bem dos meus e eu já fico em depressão. Quando eu passo um demaquilante e um cílio cai, imagina eu mesma arrancar. Louca. Pois é, no livro também, ó, ninguém comenta que a Camille tá sempre... Isso é engraçado, porque nos primeiros episódios que eu vi na série, tipo assim, tava quente, e aí tá lá a Camille de calça comprida, blusa comprida, e eu pensando, meu Deus, as pessoas não acham esquisito que ela tá meio que suando aí no meio, tipo, com a roupa grudando, meio do verão, e a mulher toda vestida, e realmente, ninguém comenta e nem acha estranho. Ah, o que é que vocês estão petiscando hoje? Eu estou petiscando Pringles. E depois petiscarei um cookie do Subway. Na série parece que o xerife já teve um caso com a Dora. Ai, tem alguma coisa... Agora eu não lembro, porque assim, olha só, pessoa louca. Eu li o livro e depois eu comecei a escutar podcasts sobre a série. Mas eu não vi a série toda. Agora eu não lembro se isso é do livro ou se foi num podcast que eu ouvi, dessa coisa da Dora talvez ter tido um caso com o xerife lá da cidade. Alguém me explica aqui, porque eu não lembro. Ó, tem gente comendo cebola frita e bolinho de batata. Ó, se puxou, hein? Bis e Casal Garcia. Ótimo combo. Quando que eu vou ver a série toda? Então, eu comecei a ver com as minhas amigas e eu pretendo terminar de ver com elas também, mas a gente tem que marcar de se encontrar pra fazer a função toda. Foi assim que eu comecei a assistir a série. A gente foi jantar na casa de uma amiga minha, só que não deu muito certo, porque aí a gente queria ver vários episódios de uma vez só, a gente conseguiu ver 3, só que lá pelo terceiro eu dormi. Não que a série tivesse chata, mas é porque eu tava já com muito sono. Véia, né? A pessoa véia, toma 2 taças de vinho, começa a assistir a série e dorme. Ó, no livro não tem isso. Deixa eu ver. Pois é, então, gente, então eu acho que é uma coisa só da série, da coisa da Dora, talvez ter tido um caso com o xerife lá da cidadezinha.
O podcast que fala dessa série chama Bald Movie ou Bald TV. Bald Movie, eu acho que é o nome. E eu postei... Depois, qualquer coisa, eu posto de novo aqui no meu Stories. Eu postei um tempinho atrás. Mas tu jogar, por exemplo, no app do iPhone ou no SoundCloud, se tu jogar, acho que Sharp Objects, ele aparece. E a imagenzinha é branca com o textinho em azul. Maite, pá, queria saber como você entra naqueles jeans maravilhosos e petisca desse jeito. Ah, obrigada, ó. E aí, Michelle deu o nome certinho, Bald Move. Não sei se tem no Spotify, eu acho que não tem no Spotify, mas assim, se tu procurar no SoundCloud, quase certeza que tem. E provavelmente também no site oficial desse podcast, porque esses caras, eles fazem podcast de tudo que aparece na TV. Por exemplo, quando tem Game of Thrones, eu escuto eles direto. Opa, mensagem aqui do WhatsApp, que não precisamos ver agora. Eles fazem, tipo, recap de várias séries diferentes. Eles fizeram de Westworld, de Game of Thrones. Quais foram os outros que eu escutei? The Walking Dead, que eles até pararam de fazer The Walking Dead, pararam de acompanhar, porque o Walking Dead caiu muito a qualidade ultimamente. Então eles também largaram Walking Dead. Mas tem de vários outros seriados, eles fazem de filme também. Então procura Bald Move no Google. Tem de um monte de coisa, é bem legal. É o Jim e o Aaron que fazem o podcast. Mas sobre a questão de eu comer e entrar nas roupas todas... Gente, eu engordo como qualquer pessoa normal que me segue há um tempão. Lembra, sei lá, uns 6 anos atrás, eu era bem mais chubs. Eu era bem gordinha, eu perdi muitos quilos. E eu como normal, assim, aqui a questão toda, durante a semana eu como pouquinho, eu não como porções enormes. E, claro, eu posto quando eu tô comendo alguma coisa boa. Não vou postar pra vocês as tristezas que eu como durante a semana, que é franguinho, arroz integral, salada, aquela coisa toda. Mas, assim, por exemplo, agora, ó, tô comendo aqui. Esse é o meu potinho de batatinha. Eu já comecei a comer antes da gente filmar a live. E, eu, assim, eu como uma a uma, degustando, aproveitando. Mas, assim, quando acabar o potinho, eu parei de comer também. Não vou comer o negócio inteiro de Pringles. Quando eu peço uma pizza aqui pra casa... A pizza dura 3 dias, porque eu vou comendo de 2 em 2 fatias, que é o necessário pra matar minha vontade e também matar minha fome. Mas é isso. E assim, coisa mais engordante eu como no fim de semana. Se eu vou sair pra jantar, eu quero comer tudo que tem de bom, não vou... Aliás, isso é outra coisa. Quando a gente come com culpa, eu acho que a gente engorda mais do que quando a gente come sussa. Então assim, se eu vou sair pra jantar, eu como bem e não fico me preocupando com isso. Se é fim de semana também, como o que me dá na telha. Claro que não em porções gigantes, um pouquinho de cada vez. E, o resto da semana eu como pouco. E aí, que eu talvez engorde no fim de semana, durante a semana eu consigo compensar e tal. Mas não é bem... E claro, eu devo ter um metabolismo muito bom, porque eu como bastante besteira, assim. Muita besteira, eu como besteira todo dia, basicamente. Tem um dia que passa que eu não como chocolate, mas eu não como uma barra inteira. Eu como um bombom, um pedacinho assim, depois do almoço, outro depois do jantar. Mas é aquela coisa, tentando ter um certo equilíbrio. Mas voltando à história do livro. Na série, quando o xerife pergunta sobre a irmã da Camille para as amigas, elas dizem que ela está doente, ele desconfia. Ah, pois é. Mas no livro, não foi o xerife, mas no livro tinha uma enfermeira. Mais pro final da história, que ela desconfiou desse negócio da irmã da Camille, até falou, acho que ela falou pra alguém, né, pra médico, alguma coisa, escreveu no prontuário, que ela achava que a menina não tava doente, que era a mãe que tava fazendo aquilo. Mas aquilo também fica bem pro finalzinho da história. Acho legal que a série vem numa leva de adaptações muito boas, como Big Little Lies, The Handmaid's Tale. É verdade, e vocês viram que vai ter Big Little Lies parte 2 e com a Meryl Streep agora? Então, acho que isso é babado. Sendo que eu não vi ainda a primeira temporada, preciso terminar, vi só 2 episódios. Tô meio atrasada, muito. Ó, a enfermeira, ó, um monte de gente lembrou da enfermeira, então a enfermeira viu. Aliás, coitada da irmã da Camille. Pobrezinha, né? Tipo, uma criança também, completamente saudável, que a mãe vai lá e faz essa coisa com ela. Gente, que é só... Muitas mensagens de WhatsApp aqui. No livro, tinha uma amiga a mais que era super retraída e não falava nada. Na série, são 3. Ah, não é a menina mais alta, aquela que tem um apelido... Agora eu não lembro qual era o apelido que a irmã dela deu. Que a Ama deu pra tal da menina, coitada da menina.
E tem isso também, né? Porque as amigas todas, pelo menos no livro, as amigas todas ajudam a Ama a fazer as coisas horrorosas que ela faz com as menininhas. Tem isso também. E ninguém fala nada. Muito ó. Ó, o que mais temos aqui? É verdade, tiraram uma amiga na série, era que elas queriam matar no final. Ai, sim, então é essa. Como é que era o apelido dela, ou o nome? Porque elas chamavam ela por um apelido. Jodes, obrigada. Quase mataram a Jodes. Karen, tu achou o livro previsível? Eu não achei, assim, totalmente previsível. Tipo, eu já tinha mais ou menos uma ideia que provavelmente tinha sido ou a mãe dela ou a irmã dela que tinham feito a função toda, mas teve meio que um combo ali das duas coisas. Por exemplo, a questão da mãe ter matado a irmã dela, uma coisa de manter ela doente sempre, dar remédio e tudo mais, que pra mim veio meio do nada. Isso eu não vi, eu pensei que talvez, sei lá, a mãe dela tivesse matado as meninas, porque a mãe dela é completamente esquisita e tudo que é meio fora do normal, a mãe dela não gosta. Enfim. Mas isso dela matar a irmã, achei meio... Ó, a Cami não achou previsível, mas adivinhou o final antes. Eu também já tinha ali uma ideia do que ia acontecer antes. E eu achei que a irmã também... Porque a irmã dela, eu comecei a notar que a irmã dela era muito assim... ela ficava com raiva quando ela tinha que dividir a atenção com alguém. E era uma raiva meio violenta, era uma coisa assim, sabe? Que eu comecei a pensar... a mãe dela tava ajudando essas outras meninas. E ela sendo do jeito que ela é, talvez ela tenha ficado com ciúme... e matado as guriazinhas por causa disso. O que foi? O que aconteceu, não é mesmo? Todo mundo começa pensando que foi a Dora. E no final a Dora é uma assassina, porque ela matou a filha mais nova, a irmã da Camille. Mas no final quem tava matando aquelas meninas do caso que tava sendo investigado pra reportagem no jornal e tal, tinha sido a Ama. Eu achei bom quando o livro dá pista sobre o final e não é uma reviravolta sem sentido. Tipo assim, no final a história fez um sentido. Só o final que eu achei meio corrido. Eles podiam ter, sei lá, tomado um pouquinho mais de tempo. Porque foi muito assim, tipo, então a Dora foi presa. Aí ela começa a cuidar da irmã dela. E 2 páginas depois, a irmã dela matou uma amiga do colégio novo. E acabou o livro. Ó, deixa eu ver aqui. A Lê disse, não achei tão previsível. Só queria que não tivesse sido cuspido o final. Porque foi tudo tão lento e chega no final... Tudo foi acusada e daí foda-se a imagem perante a cidade que foi tão falada sempre. Pois é, eu também achei meio assim o final. Podia ter sido um pouquinho mais trabalhado. Me lembro do meu trabalho de conclusão da faculdade, meu trabalho de conclusão eu fiz assim, meu trabalho de conclusão era grosso assim, que tinha pesquisa no meio, mais resultado das pesquisas. Só que chegou no final do trabalho, eu já não aguentava mais olhar para aquilo. E aí minha conclusão, ao invés de eu fazer aquela coisa que eu recapitulo tudo desde a página 1, minha conclusão para um trabalho de, sei lá, 200 páginas tinha 3. Aí pessoal, eu tirei 9,5, não tirei 10 por causa da minha conclusão, que foi muito apressada. Vai ver que a Gillian Flynn também já tava meio de saco cheio e disse, vamos que vamos. Bota aí, 2 páginas, acabou o livro. E agora eu fiquei com vontade de ler O Garoto Exemplar, esse eu já vi o filme, mas eu fiquei com vontade de ler o livro pra saber se o livro é bom como filme ou se o filme é melhor. Alguém aí já leu o livro e viu o filme? Tem diferença, não tem? Qual deles é mais interessante? Pra ver se eu me aventuro ou não. Porque se o livro não for muito diferente do filme, acho que nem vou... Um monte de gente dizendo que é... Tada Chile, você fez live sobre Deixada Pra Trás? Não, é que Deixada Pra Trás não é do Clube do Livro, assim, tem as minhas leituras, ao longo do mês eu leio várias coisas, mas tem um livro que é escolhido pra ser o Clube do Livro, aí quem quiser me acompanhar na leitura, lê junto e depois a gente faz essa live pra conversar, todo mundo que já leu o livro e tal. Esses outros que eu leio por mim mesma, assim, eu faço normalmente resuminho no Stories, e também faço, uma vez por mês eu faço um post lá no blog com as leituras daquele mês, recapitulando o que eu li, se eu gostei, se eu não gostei. Mas live, assim, de todos os livros, todos não tem. Só o do Clube do Livro mesmo, que aí tem uma vez por mês. Aliás, depois a gente tem que conversar sobre qual será o próximo título. Eu comprei Lugares Escuros da Gillian também. Eu fiquei com vontade de ler esse, tá na minha listinha da Saraiva, faz um tempinho. Tô com vontade de ler. O livro é incrível, eu fiquei passada com o final, me fez pensar em muitas coisas. É um livro bem complexo, na minha opinião.
mas incrível, nada arrastado. O filme eu achei bem legal, é o tipo de filme que eu gosto. E eu não tinha lido nada, não tinha visto trailer, não tinha... Então, quando dá aquela reviravolta maior, eu fiquei assim... Muito bom. Aí agora eu não sei como é que seria a experiência de ler o livro, porque eu já sei mais ou menos o que vai acontecer no final, então não sei se seria tão impactante como, assim, se eu não estivesse sabendo de nada. A Mulher na Janela? Pera. Ó, aqui quem foi que indicou? Gal. Seria este o livro? Já tenho. Esse vai ser o próximo que eu vou ler. Não pro Clube do Livro, vai ser pras minhas... Ai, tá sujo. Pras minhas leiturinhas mesmo. Tem que começar ele logo. Tô aqui me enrolando, mas lerei. Quero ver se eu consigo terminar de ler até o final da semana pra poder ainda botar nas minhas leituras de agosto. A Garota no... Se eu já li A Garota no Trem? Não, mas eu vi o filme. Eu vi o filme e achei o filme legal, assim. Não foi tudo que eu esperava, porque antes de eu ver o filme eu já tinha visto trailer e outras coisas e tava super ansiosa e tal. Mas foi um filme bom. E também aquela coisa, reviravoltas. E eu adorei, porque a personagem principal é uma pé de canha. Eu adoro gente, assim, que curte uma birita. Claro que não quando destrói vidas e tal, mas sempre eu tenho uma coisinha especial no meu coração por quem gosta de beber. Ó, muita gente aqui gostou da Mulher na Janela. Aliás, ó, eu tenho muito... Ó, isso tudo aqui do lado é livro que eu tenho pra ler, que eu não li ainda. Então a gente pode até ver... Ó, tenho aqui Mulher na Janela, que vários de vocês aqui disseram que é bom. Tem aqui que eu recebi esse aqui, que é O Quarto em Chamas, que também é, tipo assim, é história policial. Esse aqui é com o Bosch. E tem uma série na Amazon Prime com esse personagem que eu também gostaria de ver. Deixa eu ver aqui. Aí diz que o Bosch, com a sua nova parceira, precisa resolver um crime complexo envolto em esquemas políticos. E esse aqui da Mulher na Janela... Deixa eu pegar o resuminho. Cadê? Ó, a Anna Fox, ela mora sozinha na bela casa que um dia abrigou sua família feliz. Separada do marido e da filha e sofrendo de uma fobia que a mantém reclusa, ela passa os dias bebendo muito vinho. Ai, amei, gente, já amei, Ana. Ana, tamo junto. Assistindo a filmes antigos. Sou eu. Conversando com estranhos na internet. Sou eu. E espionando... Isso eu não faço, eu não espiono os meus vizinhos. Aqui em casa a janela tá sempre fechada, a cortina também, porque eu não quero que eles olhem pra minha casa e eu não quero olhar pra casa deles. Mas enfim... Quando os Russell, pai, mãe e filha adolescente se mudam para a casa do outro lado do parque, Ana fica obcecada por aquela família perfeita, até que certa noite, bisbilhotando através de sua câmera, ela vê na casa deles algo que a deixa aterrorizada e faz seu mundo e seus segredos chocantes começar a ruir. Essa aqui tá boa essa história. Alto nível de identificação. Também tenho aqui Carrie Slaughter, essa aqui é o nome do livro, é A Boa Filha. A Carrie Slaughter é a mesma autora do livro do mês passado, do clube do mês passado, Flores Partidas, que foi um livro bem pesado mesmo. E A Boa Filha, vamos ver sobre o que é. Deixa eu abrir aqui. Cadê, gente? Não tem? Meu Deus do céu, onde é que tá? Não tem aqui! Gente, não tem a informação. Mas também alguma coisa de cidadezinha. Eu lembro que tinha também uma coisa assim, de disputa entre famílias que não se gostam. O que você chama de minha luta para me submeter? Não é uma luta para me submeter, mas uma luta para aceitar e aceitar com paixão. Quero dizer, talvez, com alegria. Me imagine com os dentes à mostra perseguindo a diversão, com as armas carregadas, como se fosse uma caçada muito perigosa. Flannery O'Connor. Esse eu acho que é um dos personagens. E a história, eu acho que é em volta da Samantha. Ai, que droga que não tenho... E agora não posso usar o celular pra pegar o resumo pra ler pra vocês, mas... Também é alguma história com crime e reviravolta, sendo a Carrie Slaughter, só pode ser isso. Também tenho aqui 13 Segundos, da Bel Rodrigues, e essa história aqui é sobre uma menina que acabou um relacionamento de muito tempo, o nome dela é Lola, e a Lola quer deixar esse relacionamento pra trás, ela quer focar na vida dela, focar nas coisinhas dela... e também no canto, porque ela gosta de cantar, ela tem um canal no YouTube, enfim, tá começando a bombar. E que mais? E aí ela começa a aproveitar as festas do último ano do colégio, até que ela conhece um intercambista, o John. E aí rola o quê? Faíscas. E aí as coisas vão mudando.
Deixa eu ver aqui o restinho. E agora ela se sente genuinamente feliz com as pessoas incríveis que estão à volta dela. E até que o momento, cadê aqui? Entre conselhos sinceros, noites quentes e provas do ensino médio, a única coisa que Lola não seria capaz de prever era o quão rápido tudo poderia desmoronar. Em 13 segundos, especificamente. Então, eu não sei o que muda em 13 segundos, mas alguma tragédia deve ter acontecido. Estou curiosa, quero muito ler, porque... Aliás, gente, acompanhe o canal da Bel Rodrigues. Ela é ótima, porque ela lê muito... Muito, muito, muito mesmo. E ela gosta de ler livros, assim, bem nesse estilo de objetos cortantes. Aliás, ela tem um vídeo sobre objetos cortantes. E outros livros, assim, ela gosta também de biografias, histórias sobre crime real, aquelas coisas tudo que eu amo. É muito bom o canal dela. Ela é bem detalhista nas coisas que ela mostra pra gente. Então, assim, vale a pena dar uma olhada no livro dela e no canal dela também, especialmente, da Bel Rodrigues. Muito legal. Aqui também tenho este outro que eu recebi. Chama Tirza. É um romance, e esse aqui tá com uma cara bem interessante, porque parece ser sobre um cara que ele meio que pira na batata. Então aqui, ó, esse cara é chamado Jürgen Hofmeister, não sei se é assim que fala. Ele é um editor de livros, ele tem uma vidinha super de boas. E aí acontece um monte de coisas ruins na vida dele. Uma das filhas, que ainda é adolescente, é flagrada numa situação constrangedora com um homem mais velho. Depois disso, ela resolve sair de casa, a esposa abandona a família em busca de autorrealização, a editora que ele trabalha acaba demitindo ele, quer dizer, demitindo não, eles aposentam o cara, dizendo, ah, tá, deu, chega, vai se aposentar. E aí a filha preferida dele, a Tirza, que é o nome deste romance, ela começa a namorar um cara que é do Marrocos, e ele fica meio assim de cara com este namoro. E aí ele parece ser um cara assim super controlado, sabe? Aquela pessoa plena. Mas por dentro ele tá pirando na batatinha. Então aqui, ó, por trás do aparente autocontrole de Hofmeister e de seu desprezo por qualquer emoção, há uma violência reprimida que dominará a trajetória do protagonista até o imprevisto e desconcertante final deste romance, ao mesmo tempo assustador e fascinante. Então parece legal, eu gosto dessas histórias que as pessoas, sabe, passando por um monte de merda e aí elas completamente piram na batata. Então, este parece ser um livro bom sobre isso. Também tenho aqui, esse aqui que eu tô louca pra ler, que é uma biografia, na realidade é um livro de memórias da Patti Smith, sabe aquela cantora que canta aquela música Because the night belongs to lovers, because... Então, é ela. Então aqui, ó, Patti Smith, Só Garotos, eu vi um vídeo da Tatiana Feltrin sobre esse livro e fiquei super interessada porque ela teve uma vida difícil, assim, ao mesmo tempo ela transformou as dificuldades dela em arte. Então deixa eu ler o que tá escrito aqui. Antes de se tornar famosa, a cantora e poeta Patti Smith dividiu a cama, a comida e o sonho de ser artista com o fotógrafo Robert Mapplethorne, desculpa, a quem prometeu escrever este livro pouco antes que ele morresse. Não dá pra beber e ler ao mesmo tempo. Nessa autobiografia afetiva, cativante e nada convencional, Patti reúne fotos, bilhetes e histórias extraordinárias para narrar os anos de aprendizado do casal que atravessou altos e baixos na efervescente Nova York dos anos 60 e 70 e se tornou ícone de muitas gerações. Então, esse aqui parece ser um livro muito bom. Também tenho este aqui, acho que esse aqui podia ser o próximo do Clube do Livro. Olha, a gente já, quer dizer, assim, não é super levinho porque o Robert Mapplethorne, ele morre. Enfim, várias coisas tristes acontecem na vida dela. Mas pelo menos não é assim um livro de suspense nem policial, já é uma mudança. E por fim, tem este livro aqui também, que chama, deixa eu pegar aqui, Underground Railroad, que é uma história de 1800, eu acho, deixa eu ver aqui. Cora é escrava em uma plantação de algodão na Geórgia na década de 1800. Ela não conhece outra vida, mas diferentemente de seus companheiros, ela ousa sonhar com a liberdade. Quando César, um escravo recém-chegado da Virgínia, conta a ela sobre um caminho de fuga do sul para o norte do país, eles decidem correr o risco. Na concepção fabulosa de Colson Whitehead, a ferrovia subterrânea não é uma metáfora, mas uma rede secreta de trilhos, condutores e túneis intricados espalhados pelos Estados Unidos. Então, esse aqui também tem jeito de ser meio triste, esse livro, porque eu já tô vendo que a Cora deve sofrer o diabo que o pão amassou. Mas enfim, então, muitas opções aqui. Depois eu acho que eu vou fazer uma votaçãozinha no blog e a gente vota e vê qual vai ser o do mês. Mas tem muita coisa legal pra ler. Estou animadíssima. E é isso. Mas voltando ao assunto.
Ó, o que a Cami falou aqui? Má, não vai dar, já decidimos, vai ser a mulher na janela. Mulher na janela. Tá, todo mundo quer a mulher na janela. Tudo bem. A maioria decide, beleza. Eu estou bem satisfeita, porque eu já ia ler de qualquer jeito. Então, perfeito. Mulher da janela. Tá decidido. Vamos ver o que a colega que fica tomando uns tragos e vendo os vizinhos tem a nos dizer. O que mais, pessoal? O que mais vocês têm de comentários? Sobre livros, sobre objetos cortantes. Ai, desculpa, o diabo que o pão amassou. Pois é, gente, a pessoa bebe. E aí, é o pão que o diabo amassou, desculpa. Ah, pois é. Eu não jantei ainda, eu tô comendo essas batatinhas aqui, bebendo, aí, Danita. Vou me alimentar, pera. Então tá, já estamos decididos. A Mulher na Janela, próximo livro. Ai, que chique. Rogéria tô no pão, levante bacalhau e azeitonas com vinho rosé. Ai, que fina. Marina, o que você achou da relação da Camille com o detetive? Eu shippei. Queria que tivesse ido pra frente. Enfim, o romance até em livro. Eu também, eu shippei muito. Eu shippei um monte, porque assim, no momento que ele encontra com ela, dá pra ver na cara que ele já tá bem, assim, caidinho por ela, bem interessado e tal. E eu fiquei super torcendo pra que desse certo. Mas aí no momento que ele chegou lá no quarto do motel e viu que ela tava com o gurizinho, com o John, cagou, né? Enfim, eu achei meio ó da parte dele, ele simplesmente, né, não dá sequência por causa disso, até porque eles não estavam namorando nem nada, ninguém tinha se jurado amor eterno, tava só naquela pegadinha casual. Mas eu também shippei super, felizmente não rolou. Mas eu acho que assim, eu fiquei meio esperançosa. Quer dizer, eu tava esperançosa pela Camille, até a parte que ela levou a irmã dela pra casa dela lá em Chicago, tava cuidando da irmã, e eu pensei, ai, é agora que ela, né, vai ter um momento de... Como é que chama? Tem uma palavra. Enfim, vai ter um momento que ela vai conseguir se renovar, tipo assim, as coisas de que ela se arrepende por talvez não ter feito pela irmã mais nova, que morreu e tal, ela agora pode consertar com essa irmã, dar um jeito na vida da irmã, enfim, proporcionar um lar legal pra ela. Aquela coisa, mas aí a irmã dela vai lá e mata a amiga do colégio e estragou tudo. Eu achei que ela tava super num caminho de redenção. Obrigada, redenção, era esta a palavra que eu estava procurando. E a irmã dela faz aquelas merda toda, né? Mas, enfim, mas eu estou esperançosa pela Camille, que assim, depois que o livro acabou, que ela tenha superado esses problemas todos que ela teve. Até porque ela sempre achou que, sei lá, a mãe dela não amava ela, não gostava dela, mas a mãe dela não gostava muito dela porque ela não deixava a mãe dela fazer todas aquelas coisas, tipo, deixar ela doente. Ela sempre foi uma pessoa de vontade mais forte e tal. Então, por isso que a mãe dela só, tipo, dava amor, carinho e, né, atenção pra quem tivesse doente, que não era o caso dela. Quer dizer, ou não, porque ela também era bem doente, já que ela se cortava toda. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O que mais temos aqui? Ó, a Cami disse, é que na verdade ela tava meio que em crise também, né? Acho que ela tava ali num conflito interno com ela mesma e não deu pro xerife. Mas ela deu pro xerife, não, pro policial, mas ela deu pro policial. Pelo menos no livro ela deu bem dado. Você acha que a Ama vai matar as meninas da série mesmo? Eu acho que sim, porque, não sei, eu acho que seria meio esquisito eles trocarem essa parte da história só pra série. Não sei. Mas eu acho que a Joana falou que o detetive deixa elas pelas cicatrizes, nada a ver. Eu acho que não foi pelas cicatrizes, eu acho que a ruptura deu ali antes dele descobrir das cicatrizes, quando ele viu que ela tava no motel com o John, que eu acho que ali é que deu o problema todo mesmo, infelizmente. E aí depois eu acho que ele viu a cicatriz e aí sim ele ficou, é agora mesmo que eu não volto. Ó, a Chayane tá aqui. Oi, Chay. Chayane é aquela minha amiga com quem eu vou pros bares, pros restaurantes fazer comilança. O seriado tava igual ao livro até o quarto episódio. Tu tava vendo a série sem mim, Chayane. Até o quarto episódio que eu vi. Depois segui igual. Chegou a ver outro dia. Não vi, eu tô esperando vocês pra gente terminar de ver o seriado, Chayane. Passa às 10 horas. Frank, queria saber que horas passa às 10. Ó, Cris, acho que sim, porque no último episódio a Ama já não deixa ela encostar na casa de bonecas. Ó, a Beta tá aqui também, tá? Beta, a gente tem que combinar outra janta pra terminar de ver a série. Ó, todo mundo tá achando o seriado bem parecido, exceto por umas mudanças sutis.
No livro, se eu não me engano, ela reparou que tinha algumas coisas embaixo da blusa porque ele encara quando ela está no bar. A Sharon também não precisa ficar falando para pessoas que a gente dormiu. Ó, Gabi, pra quem quiser ver pelo app, a HBO Go tá com 30 dias grátis, dá pra ver essa série. Ó, gente, ó, bela dica, então. Pra aqui, ó, quem quiser HBO Go, ver pelo app, 30 dias grátis, dá pra ver a série inteira e outras coisas também. Obrigada, Gabi, boa dica. Depois eu vou dar uma investigada nisso e eu até postar no Stories, aproveitar, deixa eu anotar aqui no meu caderninho pra eu não me esquecer. Porque se eu não anoto, eu esqueço depois. App... HBO Go, 30 dias grátis. Perfeito. Ó, eu achei o seriado parecidíssimo com o livro, mas tenho a impressão que se assistisse sem ter lido, não teria entendido nada. Ah, pois aí eu já não sei. Dá pra maratonar Game of Thrones. Ai, gente, vocês não ficaram deprimidos que não teve Game of Thrones esse ano? Eu fiquei... Falta alguma coisa na minha vida. Falta Game of Thrones. Mas ano que vem, a última temporada. Ah! Tomara que o Jon não morra. Mas eu tô achando que ele vai morrer. Mas tomara que ele não morra. Mas eu tô achando... Não vai sobreviver todo mundo ali. Não vai sobreviver a Khaleesi ou o Jon. Um dos dois vai ter que morrer. E eles ainda vão ter filho. Que é bizarro, porque eles são parentes. Mas tudo bem. Mas esse é o que eu acho que vai ser o final. Os dois ali fazem fuque-fuque. Aí vai rolar uma criança e um dos dois vai se sacrificar pra que todos sobrevivam. Então, não sobra os dois juntos, acho eu. Gostaria muito que acabasse que nem novela das 8, numa grande festa de aniversário, de batizado, mas um dos dois vai morrer, com certeza. Eu espero que não seja o João, mas eu acho que vai ser o João, porque o João é o próprio, aquela pessoa que se joga embaixo do ônibus pra... Enfim, ele gosta de ser heróico. O que eu vou fazer? Você viu o post da Arya no Insta? Não vi! Ó, que alguém tá me dizendo pra ver Westworld. Eu vi a primeira temporada todinha, a segunda eu não vi ainda, mas eu escutei todos os podcasts que comentavam a segunda temporada, então eu me sinto como se eu tivesse assistido. Mas eu preciso ver a segunda, os episódios todos da segunda. Primeiro eu achei muito legal, eu fiquei super intrigada e achei super bem feito, assim, os efeitos e tudo. E é uma história muito louca, mas também muito legal das coisas que ela te faz pensar, sabe? O que é consciência, qual é a diferença de um ser humano para, digamos, uma máquina que agora tem consciência, que pode pensar por ela mesma. Qual é a diferença? É tudo... Bom, enfim, não vou começar toda uma divagação aqui sobre Westworld, mas é muito legal, assim, pra ficar filosofando sobre a vida depois. Ó, agora voltando ao caso do policial com a Camille, ó, a Rabelli falou aqui, acho que não foi pelas cicatrizes, acho que ele percebeu que a menina era bem desajustada e que não ficava muito à vontade com ele. Ainda mais depois do Jon e dela saber que... Ainda mais depois do Jon e dela saber que ele sabia de tudo. Ele tem que matar, né? Uma vez Kingslayer, sempre. Procura no Google Gloss, peraí. Procura no Google Gloss sobre a Arya. Faz um tempinho e ela dá uns pseudo-spoilers. Ó, Handmaid's Tale é foda. Ó, pois é, então, gente, não foi pelas cicatrizes que deu o... Ai, caíram migalhas aqui no chão. Tô catando as migalhas do chão. Tem formiga aqui em casa, vocês acreditam? Apartamento de 7º andar tem formiga. Mas... a questão toda ali da Camille com o policial, acho que não foi das cicatrizes. Porque as cicatrizes ele foi ver depois que eles já estavam brigados, né? Com a questão toda dele ter encontrado ela com outro cara. Ó, Westworld só é bom a primeira temporada, a segunda é chata, confusa e repetitiva. Sério? Porque pelo que eu tava ouvindo dos podcasts, todo mundo tava achando, assim, legal. Eu acho que o detetive ficou perturbado com a família toda e simplesmente vazou. Pode ser também. Porque a família ali, Deus o livre. Tem o livro também, o Conto da Eu já li. Muito bom esse livro. Muito deprimente também, mas é um ótimo livro. Handmaid's Tale tem no... Ai, como é que é o nome do canal? Jesus... É um canal que não é muito conhecido. Alguém lembra aqui qual é o canal que passa Handmaid's Tale no Brasil? Putz, não vou lembrar, mas não é um canal conhecido. Tipo, não é HBO, não é Sony, não é nenhum desses, assim, grandes. Não é Warner. Alguém chegou a desconfiar do padrasto em Objetos Cortantes?
Que eu li, assim, tipo, em algumas pessoas que ficaram meio desconfiadas do padrasto, sabe? Que ele parece ser muito bonzinho, muito na dele. Que talvez ele fosse o... Ó, aqui, ó, tá. Só voltando, o canal do Handmaid's Tale no Brasil é o Paramount. Então, mas é que o Hulu não funciona aqui, gente. Pelo menos não na minha TV. Canal Paramount, pra quem quiser ver Handmaid's Tale na net aqui no Brasil. Ó, mais alguém então aqui achou nisso que talvez fosse o Alan? A pessoa responsável pelos assassinatos? Pois é, mas eu achei que o Alan, ele podia ser banana só se fazendo de banana, entendeu? E que aí, por dentro, ele tinha outro, assim. Mas foi uma desconfiança bem breve. E ele, sim, ele é completamente louco, tanto quanto a esposa e a filha, porque ele tava vendo aquelas coisas todas acontecendo. E, né, nada. Nenhuma... Que tipo de pessoa consegue conviver com a Dora por todos esses anos e não faz nada, enfim. Só pode ser louco também. Ó. Sempre desconfiei da Dora e me convenci até certo ponto. Do padrasto, não, porque ele tem zero relevância. Não é só um banana, é só irrelevante do livro. Mas é que às vezes, quando tu lê muito livro de suspense, tu começa a desconfiar dos bananas. Quando a pessoa é banana demais, tu começa a pensar, aí tem. Porque tem muitas reviravoltas que sempre envolvem as pessoas bananas. Mas enfim, cheguei a desconfiar por um breve tempo, mas depois não foi aquilo. Quem que eu mais odeio, se ama ou adora? Difícil. Eu odeio muito as duas. Mas eu acho que adora. Adora. Provavelmente adora. E a ama, assim, logo em seguida. Por diferença, assim, de milímetros. Mas é que a Dora, ela... Não que ela tenha, talvez, transformado a Ama numa serial killer, mas ela tem um pouco de responsabilidade pela filha ter sido aquela coisa. Sem contar que ela assassinou a outra filha e todo o mal que ela fez pra Camille, né? Ó, todo mundo achando que a Dora é pior. Marina, estou assistindo The Innocents no Netflix. Eu comecei a ver, tô no episódio 3 a 4, achei legal. Em algumas coisas me lembrou um pouco The OA. Quem mais achou isso também? Não é o mesmo tipo de história e nada, mas é pela questão das pessoas que estão ali, digamos assim, presas, sendo estudadas, passam por experimentos e tal. Me lembrou um pouco aquilo. E eu tô achando legalzinho, assim, não foi uma coisa que, tipo, mudou minha vida, mas eu vou ver até o final. Tô interessada. Acho que hoje à noite eu termino de ver o resto dos episódios. Tem mais alguém vendo aqui Os Inocentes? The Innocents? The OA é aquela coisa. Ou as pessoas amaram... Gente, só pra avisar, o Instagram tá me dizendo que eu tenho 1 minuto e 47 segundos restantes, porque ele faz só live de 1 em 1 hora. Vai terminar esse tempo aqui, e aí eu vou voltar, tá? A live não acabou ainda, então aguardem que daqui a pouco, tipo, quando parar aqui, dá um refresh, porque eu vou voltar de novo. É só porque o Instagram tem essa besteira que mais de 1 hora seguida eles não fazem. Tá, mas então, The Away é aquela coisa assim, que ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Eu gostei, eu chorei no final. Eu chorei e eu me senti ridícula, porque era uma cena... Assim, se tu não assistiu a série inteira, se não te interessou por essas coisas, aquela coisa que eles estão no refeitório da escola e eles começam a fazer os... Sabe? Eu comecei a chorar naquilo, tipo... Mas é retardado, eu entendo. Mas é muito viajandor na série. E ficou muita coisa aberta também, vários pontos assim. Eu esperava que tivesse segunda temporada agora, não sei se vai ter ou não pra explicar alguma coisa, mas... Enfim, eu me emocionei com certas coisas. Eu chorei naquele pedacinho, só pra avisar vocês. Teve mais gente que chorou também. Gente, mas se vocês forem, tipo assim, se vocês só verem, sem enxergarem aquela cena, sem ter visto nada da série, é a coisa mais retardada e ridícula da face. Tem aquele pessoal naquele círculo fazendo os... Eu chorei feito louca, enlouquecidamente. Vamos fazer os moves, vamos fazer um flash mob, todo mundo faz os moves de OA. Porque eu ensaiei alguns em casa. Sabe aquele dia que você tá sozinha, beber uns vinhos? Fica se olhando no espelho e faz? Eu fiz. Tá, só confessando aqui agora. Porque, apesar de ser retardado, eu achei legal.
Tem mais... Que bom. É que assim, The Away ou a pessoa acha muito ruim, eu acho muito bom. Ó, últimos 5 segundos, a live vai ser encerrada, mas eu já volto. Volto aí. Não desistam de mim.